Bom dia, boa tarde ou boa noite, prof, dependendo do horário em que a senhora esteja assistindo este vídeo. Hoje, eu e minha equipe vamos falar sobre as gimnospermas. As gimnospermas, elas fazem parte de um grupo de plantas que são caracterizadas pela presença de vasos condutores de seiva, que são as floemas e as xilemas, e pela presença de sementes. Todas as espécies deste grupo são lenhosas, ou seja, são capazes de produzir madeira como tecido de suporte dos seus caules. E algumas são uma fonte importante de madeira e material para a fabricação de papel. Além disso, duas das espécies das gimnospermas, que são as ciprestes e os pinheiros, elas são muito usadas como plantas ornamentais. O que são isso, plantas ornamentais? São plantas que, por serem muito belas, elas são usadas na arquitetura de interiores e na paisagem de espaços externos. As gimnospermas, elas vivem em ambientes de clima frio ou temperado. Nesse grupo são incluídos as plantas como pinheiro, que são do gênero Pinus e que são mais vistos lá no hemisfério norte. As plantas sequoia, que eu não sei falar muito, que possuem diversas espécies em extinção, infelizmente. Ela só tem apenas uma única espécie sobrevivente, que é a sequoia vermelha. E as ciprestes, que possuem uma grande variedade de espécies de árvores coníferas. Bom, eu vou falar sobre as sementes. O surgimento das sementes, sem dúvidas, foi essencial para a evolução das plantas vasculares. Essa estrutura é formada a partir do desenvolvimento do óvulo, em que nas gimnospermas não se encontram em volta do fruto. Todas as sementes são formadas por três partes básicas, que são revestimento da semente, reserva nutritiva e embrião. Entre várias funções, suas principais são proteger o embrião e garantir a dispersão da planta. Vamos falar sobre o ciclo da vida, citando a do pinheiro, que é bem típica da espécie. O ciclo começa a partir da fase adulta, fase do esporófito, que é a fase dominante do ciclo da vida desse grupo de plantas. O ciclo dessa planta, bem como das outras da mesma espécie, contém alternância nas gerações, que verificamos na fase do esporófito, diploide 2N, e na fase do gametófito, haploide N. O esporófito do pinheiro possui estruturas chamadas estróbilos ou cones, que apresentam escamas onde estão localizados seus esporângios, estruturas onde são produzidos os esporos. Dois tipos de cones podem ser observados, como alguns pequenos produtores de pólen, os estróbilos masculinos, e alguns maiores, onde são produzidos os óvulos, estróbilos femininos. Vale também destacar que após a fecundação, cada óvulo desenvolve-se em semente, cai no solo e se encontra em um ambiente adequado, germinando e dando origem a um novo esporófito. Sobre a classificação das gimnospermas, elas são divididas em 4 filos atualmente de gimnospermas com representantes viventes. São eles: o primeiro que nós vamos falar sobre é o Coniferophyta, que sem dúvidas é o maior grupo de gimnospermas. Nele encontramos as famosas coníferas e, como por exemplo de conífera, temos os pinheiros e sequoias, sendo os pinheiros bastante conhecidos. Nesse filo também nós encontramos mais de 600 espécies distintas. A Cicadofita é um grupo com gametas flagelados. Uma outra característica bem marcante é que nas Cicadofitas temos plantas com folhas que lembram as palmeiras, como por exemplo as cicas. O Ginkgogophyta é um grupo que possui apenas uma espécie vivente, que é o Ginkgo biloba. Bom, nessas plantas observamos também a presença do gametófito masculino flagelado. As folhas dessa planta se assemelham bastante ao desenho de um leque. Já o Genitophyta é um grupo que possui 3 filos, são eles os Euetichas, Gênito e Éfita.
Nesses 3 gêneros, encontramos características incomuns, características essas que nos aproximam dos angiospermas, como os cones, que são bastante similares às inflorescências. Nas estruturas reprodutivas ou a reprodução dos gimnospermas, podem haver 2 tipos, sendo eles um que os sexos são separados, onde um possui estróbilos masculinos e não possui femininos, e vice-versa, e outro onde os 2 tipos de estróbilos podem ocorrer em uma mesma planta. É possível observar também que os gimnospermas possuem folhas modificadas com função reprodutiva, também chamada esporífilos, onde se encontram os esporádios e formam-se semente após a fecundação. Geralmente encontram-se as folhas unidas formando uma estrutura que se nomeia estróbilo ou cone. As mesmas produzem 2 tipos de esporos que são os microsporos, formados pela meiose de células presentes no interior de cápsulas, também chamada microesporágios, contidas em folhas microsporífilas do estróbilo masculino, que logo dá origem ao pólen, que pode formar uma espécie de tubo chamado tubo polínico, onde origina-se o núcleo espermático, que podem liberar com a ruptura dos sacos polínicos, ou seja, o tubo polínico, leves e dotadas de 2 expressões laterais aladas, os quais são levados pelos ventos. Megaesporas formadas pela mitose do núcleo, o citoplasma dele não se divide. O gametófito é uma grande massa polinucleada que faz surgir membranas formando 2 ou mais arqueogônios, órgão do gameta feminino. No interior do óvulo, o grande esporo, onde ele abriga-se, desenvolve e forma uma estrutura que guarda a oosfera, que é o gameta feminino. Após ele estar no interior do óvulo, o núcleo espermático fecunda a oosfera e forma-se o zigoto, onde se desenvolve e dá origem ao embrião. Gimnospermas. O que nós podemos dizer dos gimnospermas, né? O que nós podemos dizer é que, após ocorrer a fecundação e a formação do embrião, o óvulo ele se converte em semente, que é uma estrutura com 3 componentes. Quais são eles? Uma casa, que também é chamada de integumento, um embrião e um tecido materno haploide, que passa a ser chamado também de endosperma ou até mesmo de endosperma primário. Por quê? Porque ele é chamado assim por acumular substâncias de reserva que serão utilizados pelo embrião durante a sua germinação, ou seja, ali durante a nascência dele. A dispersão das sementes em condições naturais ela pode ocorrer pelo vento e também com a ajuda de animais. Lembrando que pelo vento é no caso do pinheiro comum. E com a ajuda dos animais são como as galhas azuis ou esquilos, que é como acontece com os pinhões do pinheiro do Paraná, como a gente está vendo na imagem. Vamos lá. Aqui a gente vai ver algumas diferenças e algumas semelhanças entre a gimnosperma e angiosperma. Vamos lá. A principal diferença entre esses dois são que é o tipo da semente. As sementes das angiospermas elas são colocadas dentro de uma fruta. E as das gimnospermas elas possuem sementes nuas, ou seja, sementes puras. Então, embora as diferenças elas sejam bastante evidentes, elas também possuem diversas semelhanças entre si, são bastante iguais. Ou seja, ambas são capazes de produzir pólen, que é para a fecundação através de um tubo polínico. Então, as gimnospermas elas dependem principalmente da polinização pelo vento, diferente da angiosperma. Outra coisa, o esporófito das angiospermas e gimnospermas é diferenciado, uma semelhança aqui da gimnosperma e angiosperma, que é o que? Esporófito. Ele é diferenciado em raiz, caule e folhas. Angiospermas e gimnospermas eles têm vasos e células. O sistema vascular é comum a ambos constituídos de conjunto e feixes vasculares. Poliembrionia. Uma característica comum das gimnospermas é também comum em algumas angiospermas e um suspensor é formado durante a fase de desenvolvimento do embrião. Essa daqui é uma característica que é comum nas gimnospermas e é basicamente não muito comum em algumas angiospermas, como a gente pode ver aqui na imagem.